Então esse produtor ele começa a perceber que tem muito dinheiro estagnado de um lado, que ele poderia investir mais naquele animal, menos no outro. E é até legal de ouvir deles, ela não está acreditando que certas vacas chegaram no pico com 70 quilos de leite. Ela falou, não, isso é impossível, isso aí está desregulado, esse robô não está certo. A vaca de hoje está pedindo a terceira ordenha. E aí o produtor deixa de produzir muito leite por falta de mão de obra ou por ninguém querer ordenhar, porque a gente sabe muito bem que a cada ordenha de 4 a 6 horas, a terceira ordenha vai ser meia-noite, vai ser 10:30 da noite. É puxado, é desgastante, tanto pra gente quanto pro produtor, mas ver uma vaca entrando sozinha, assim, a partir do segundo dia de start, você fala assim, nossa, que delícia, passa todo o cansaço, passa tudo que de ruim ali, que tá, assim, a incerteza, a ansiedade de fazer o negócio dar certo, fazer dar certo. Pensando em sucessão familiar, o robô é uma baita de uma alternativa, porque até a nossa geração é uma geração que se sujeitava. Vou tirar leite de madrugada, seja frio, geada, domingo, feriado. Natal, Ano Novo, bora. A geração que tá vindo, será que vai fazer isso? Penso nessa galera aqui. Então, pensando em sucessão familiar, é uma baita de uma alternativa. Nesse episódio, vamos falar sobre uma tecnologia, sobre uma empresa que vem revolucionando as propriedades de leite brasileira e também mundo afora. Meu nome é Rafael Costa e vou coordenar esse bate-papo com duas pessoas magníficas que estão aqui à minha frente e vamos compartilhar muito conhecimento, muito conteúdo para você sobre ordenha robotizada. Nada mais, nada menos que a Lely, os representantes da Lely estão aqui na minha frente para a gente fazer esse bate-papo e entregar muito conteúdo, quebrar alguns mitos, trazer algumas verdades e também trazer a aplicabilidade real na prática dentro das propriedades. Sibeli, vou começar com você. Seja muito bem-vinda ao Mais Uma em Podcast. Prazer imenso nós poder receber uma pessoa do teu calibre aqui nos nossos estúdios. Vale ressaltar que estamos diretamente do Show Rural Copavel gravando esse episódio para você que é ouvinte do Mais Uma em Podcast. Sibeli, seja bem-vinda. Oi, Rafael. Oi, todo mundo que acompanha o podcast. E é um prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo magnífico, né? E é um prazer imenso falar sobre ordenha robotizada, sobre tecnologia, sobre soluções para o produtor e também para os técnicos, porque a gente tem muita coisa boa para trazer dados, que eu amo dados. E eu acho que é o caminho aí para a atividade leiteira, a gente trabalhar de uma forma muito mais assertiva, trazendo essas análises de dados, trazendo mais eficiência para o produtor. Boa. Ricardo, seja muito bem-vindo. O Ricardo, que é consultor de vendas do time Lely aqui no Brasil. Ricardo, queria que você se apresentasse e já vou largar aqui a primeira pergunta, né? A ordenha robotizada é o futuro da propriedade leiteira? Muito bem, Rafael. Boa tarde. Muito obrigado aí pela nossa presença. Então, eu que estou diretamente, que sou a primeira pessoa que é abordada na prospecção de vendas, né? O vendedor de robô, ela é, digamos que, fundamental que seja explicado. Eu acho que não é o futuro, é o presente. Boa. Porque um dos motivos maiores desse tipo de investimento hoje é que o produtor, ou os produtores, eles sempre estão buscando hoje melhorar a qualidade de vida. Então, está presente sim, e cada dia mais presente nas propriedades. Boa. Sibeli, agora eu vou trazer uma abordagem. Eu vi que você falou um pouquinho sobre dados, sobre gestão. Acho que dentro do Show Rural, acho que um dos propósitos do Show Rural da feira é trazer tudo que tem de mais novo no mercado, é trazer o que tem de mais atual no setor, e o Show Rural cumpre esse papel há alguns anos já com essa inovação, tecnologia, trazendo as melhores soluções que tem disponível para a agropecuária para ser apresentada logo no mês de fevereiro, logo no início de cada ano. Dentro da Lely, conversando com o Ricardo anteriormente, ele trouxe várias curiosidades, mas eu queria que a gente abordasse agora um pouquinho sobre a construção de dados e a gestão dentro de uma propriedade, que muitas vezes a gente vê que existe um gap ainda muito grande entre
os dados do técnico, do produtor, né? E muitas vezes as decisões dentro das propriedades, elas não são tomadas através de dados ou levando isso para o lado empresarial, né? A gente já tem muito consolidado isso em algumas empresas que, cara, a gente vai tomar decisão através dos números, a gente vai ter a consolidação dos dados e aí assim a gente vai começar a tomar decisão. Eu vejo que dentro das propriedades onde a ordenha robotizada, onde a Lely está presente, a gente vê uma assertividade maior na tomada de decisão. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da tua visão, da proposta da Lely em relação a aumentar o poder de decisão, aumentar a assertividade das decisões através dos dados, através do monitoramento, através também da inteligência artificial dentro do sistema Lely. Certo, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho até chegar na resposta aí da sua pergunta. Como que a gente trabalha no campo? Meu cargo chama FMS, então Boa. seria Farm Management Support, seria um suporte a fazendas, né? E eu trabalho ali no pré-venda, junto com o Ricardo, então trazendo, por exemplo, o que o robô, além do robô da ordenha, porque a ordenha é 40% do sistema, 60% vem o pós, dados, o que ele está me trazendo, para que caminho eu vou seguir, quais são os meus objetivos dentro desses dados que eu tenho. Então, todas essas tarefas de análise, de abordagem do produtor, de acompanhamento, de verificação, de ajustes finos, a gente vai acompanhando a partir do momento, então, que acontece a venda, né, do robô, a gente faz um pré-start, que a gente chama, então faz uma preparação realmente do produtor para preparar ele para entrar dentro do sistema robotizado, que não é assim, a gente vira a chave de uma hora para outra. Muda a rotina do produtor, muda a rotina das vacas, então muda a rotina da fazenda como um todo e da vida como um todo ao redor ali, né? Então, a gente acontece já no pré-start, depois a gente tem o start, a gente faz a adaptação dos animais, e aí liga o robô, propriamente dito, né? E começa as ordenhas, que seria a parte mais braçal, eu diria, né? Mais operacional, e aí começa-se a captação de dados. A gente tem a atualização a cada 10 minutos do robô, então a cada 10 minutos eu tenho atualização de dados dentro do sistema. Fantástico. E esses dados, eles vão se acumulando e conforme vai passando o tempo, a gente vai fazendo como se fosse uma escada, uma construção dentro da fazenda em degraus. Primeiro a gente acostuma as vacas, a gente acostuma o produtor, divide a rotina dele, até a gente estava no último start que a gente fez, aí eu perguntei para o produtor, falei, e como é que tá? Então, eu acho que eu me acostumei, mas a minha esposa ainda não conseguiu entender. Ela vem aqui e ela fala assim, o que eu tenho para fazer aqui? Não tenho nada para fazer aqui. Então, essa viradinha de chave também, de que ele não vai estar mais só no operacional, que a observação das vacas se torna extremamente importante, né? A gente entender o comportamento delas dentro do sistema, para daí sim começar a tomar algumas decisões, quais caminhos tomar, e aí juntando os dados. E conforme a gente vai passando o tempo, 3 meses, 1 ano, a gente vai tendo mais dados, mais histórico, e aí vai sendo mais assertivo na tomada de decisão. E isso é muito importante quando a gente consegue agregar nutricionista, o pessoal da reprodução, o pessoal da clínica, e que tudo vira uma pecinha dentro de uma engrenagem que movimenta todo mundo junto, que todos possam estar se comunicando nesse processo. Que no fim das contas tudo está interligado, né? A gente fala muito isso, porque não é simplesmente ir lá palpar a vaca, tá prenha, tá vazia, virei as costas, estou indo para outra propriedade, né? Nós como técnicos, né, agora falando um pouquinho da nossa profissão como médico veterinário, zootecnista, agrônomo, enfim, a gente precisa desenvolver essa visão sistêmica, essa visão holística da propriedade como um todo, porque no fim das contas a reprodução depende da nutrição, que depende do manejo, que depende das pessoas, né? E técnicos que têm uma visão individual do setor que ele atua, cada vez mais a gente vem observando que as fazendas, que as propriedades estão selecionando esse tipo de técnico. Cara, aqui não tem lugar para esse tipo de trabalho mais. Eu não quero que você só venha aqui palpa a vaca e vá embora. Eu não quero que você venha aqui só e me entregue a dieta que eu tenho que dar para a vaca e vá embora. Eu não quero que você venha aqui meio-dia e vá embora. Não, eu quero entender o porquê que está acontecendo, como que a gente vai prevenir isso, que decisão que eu não estou tomando, ou
que gargalo que eu não estou vendo, que a gente pode prevenir tudo isso que está acontecendo ou melhorar o resultado que a gente tem. Eu acho que é muito nessa visão, né, Sibeli? E a gente ia apresentar, por exemplo, assim, eu tenho 40% aí de vaca prenha. Tá bom, o que eu vou fazer com esses 40%? Aonde que eu vou colocar? Beleza, são primíparas, tá bom. Como é que eu vou organizar o planejamento dentro da minha fazenda? Porque o robô, a gente trabalha, hoje o limitante do robô é tempo. Então, como que eu vou me organizar? Hoje eu tenho 40 vacas ordenhando com um tempo de box 7 minutos, mas daqui 2 meses eu vou ter tantos partos. E aí, se eu tiver mais vaca, onde que eu vou correr? Então, tudo isso, a gente conversando e se alinhando e ajustando, que existem vários detalhes que a gente pode fazer esses ajustes para a gente chegar numa maior eficiência. Então, no final das contas, só para fechar a parte do meu cargo, seria isso. A minha tarefa é tornar o sistema como um todo eficiente dentro da fazenda. Boa. Show. Ricardo, agora vou trazer uma abordagem aqui, porque a Sibeli trouxe alguns benefícios, né? Trouxe algumas qualidades, algumas facilidades que a tecnologia vem para proporcionar para a fazenda, né? Mas eu queria ouvir de ti não sei, né? Algumas dos pensamentos que as pessoas têm, uma das visões que as pessoas têm, se o robô realmente vem para a propriedade para diminuir, né, a contratação de mão de obra. Eu vejo que muito produtor tem isso na cabeça. Não, eu vou colocar robô porque de agora não vou precisar fazer mais nada. Isso é mito? É verdade? Queria que você comentasse um pouquinho da visão da Lely e da proposta da Lely, né, para a tecnologia chegar dentro da propriedade e entregar as soluções que a Sibeli falou. Eu acho que essa parte é importante de ser abordada, né? Porque eu acredito que nenhum produtor hoje pense que instalando um robô de ordenha ele vai ficar inerte. Não, a propriedade ela exige demais hoje das pessoas. E aí que está um ponto crucial. Eu acho que o produtor hoje, num sistema tradicional, ele trabalha demais. É muita coisa para pouca gente. E uma coisa que eu vejo todo dia nessa atividade, que me motiva cada vez mais a estar inserido nesse sistema, é essa parte social, principalmente mão de obra. Vou trabalhar menos, quem sabe, mas eu acho que eu vou ser mais eficaz. Exato. Entende? Eu vou atingir mais o meu alvo. Pegando esse gancho que a Sibeli falou, eu estava aqui ouvindo e lembrando de várias situações que acontecem no dia a dia. Por exemplo, a parte de gestão de dados. O produtor hoje recebe alertas no celular. Ele tem um computador de mesa, ele tem um PC instalado, mas o maior benefício dele hoje é ele receber as informações no celular. E esse mesmo produtor que, de certa forma, startou há pouco tempo, a gente considera assim que a vaca só se adapta no robô depois de uma lactação. Então, tem produtores hoje que, claro, com 3 meses, 2 meses, vão para o céu. Mas a gente vê o sistema rodando redondo, digamos assim, depois, na próxima lactação. E aí a curva de lactação que a gente aprende na escola, ela é totalmente diferente de uma curva de lactação de uma vaca que tem monitoramento de dados. Como a Sibeli falou, a antena capta a informação do colar ou de uma tag a cada 10 minutos. Então, você pense comigo, você tem gestão de dados 24 horas a cada 10 minutos. Então, você tem uma curva de lactação hoje mais persistente. Você tem uma tomada de ação individual. Você começa a conhecer as suas vacas. Então, esse produtor ele começa a perceber que tem muito dinheiro estagnado de um lado, que ele poderia investir mais naquele animal, menos no outro. E é até legal de ouvir deles, a gente vai nas propriedades mais para ouvir hoje. Por exemplo, esse produtor agora, que tem a mãe dele também inserida no sistema, ela não está acreditando que certas vacas chegaram no pico com 70 quilos de leite. Ela falou, não, isso é impossível, isso aí está desregulado, esse robô não está certo. Então, essa parte de você
tomar a decisão, por exemplo, medicamentos. A gente observa que o uso de medicamentos durante o ano é infinitamente menor. Muitas vezes o produtor tem uma tomada de atitude, uma ação rápida, e ele usa menos proporção de medicamento. Muitas vezes nem um antibiótico é necessário para uma mastite, porque ele conseguiu detectar essa inflamação muito mais precocemente. Boa. Então, nessa parte, os benefícios indiretos que a gente fala, né, que está inserido hoje no sistema automatizado. Boa. Em relação, ainda nessa questão das vantagens, eu queria fazer uma pergunta meio... mais de curiosidade, assim. Muitas pessoas tendem a pensar que a ordenha robotizada não é para a minha realidade, não é para a minha região, não é para a minha ocasião ou para a minha propriedade aqui. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho em relação à viabilidade. Eu acho que é um dado importante, porque no fim das contas tudo gira em torno de dinheiro, todo mundo busca um retorno sobre o investimento, todo mundo vem buscando aumentar a margem, aumentar a rentabilidade, e eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso. Um pouquinho do contexto do valor de investimento e o retorno sobre isso em anos, né, em meses, acho que é interessante a gente falar. E também em relação, assim, em que momento, ou se não tiver o momento, também fica à vontade para trazer, mas em qual situação a ordenha robotizada se encaixa melhor, em que tipo de região, ou isso não tem critério, não pode ser levado como um ponto de seleção. Acho que seria legal a gente falar, porque muitas vezes isso está na cabeça. Não, aqui na minha região nem se fala, a gente não consegue, as nossas vacas nunca vão se acostumar, né? Então, acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso também. Eu vou aproveitar esse aqui, porque, por coincidência, a gente acabou de receber um trabalho de uma produtora nossa aí que está pensando em investir, e ela aproveitou para utilizar esse estudo de viabilidade num trabalho dela de mestrado na Universidade Federal de Santa Maria. É bem recente, está no forninho ainda esse trabalho. Legal. A gente não pode ainda publicar os dados porque ela ainda precisa publicar esse trabalho lá na universidade, mas eu já posso afirmar para você que, como hoje você vai fazer um investimento, tudo tu pensa no retorno desse investimento. E é óbvio que tem que ter. Hoje as margens, falando na atividade de leite, o momento que a gente está passando, são margens apertadas. E o produtor pergunta para nós, pergunta para os concorrentes, e é sempre a mesma pergunta. A maior curiosidade é saber quanto custa o robô e como que ele vai fazer para se pagar. Né? Então, esse estudo de viabilidade, a gente vai utilizar ele, vai transformar ele em ações de marketing. Hoje, o retorno vai depender muito do produtor. Primeira pergunta que você fez ali, é para todo mundo? Eu acredito que sim, mas depende muito do produtor e do seu plantel atual. Exato. Porque isso que a gente nos chama muita atenção. Pelo produtor, todos querem, todos ou a grande maioria quer. Mas aí é quando a gente vai fazer essa visita que a Cibele falou muito bem, que são as pré-vendas. As visitas é um assunto assim que a gente é uma venda diferente. É uma venda que a gente aborda muito social, que a gente leva a visitar outras propriedades. É muito pé no chão. Por quê? Porque a gente quer que o produtor entenda que depende mais dele do que da Lely. Por exemplo, o plantel, se é um plantel mais jovem, se é um plantel já misto, isso tudo influencia. Mas um payback bom, que a gente vê hoje em várias atividades e não só numa ordenha automatizada, é um payback de até 4 anos. Legal. Então, se o produtor fizer o dever de casa, que a gente explica bem como funciona, por exemplo, no Start a gente fica acompanhando 24 horas com esse produtor por até uma semana, no mínimo 3 dias. Então, ali a gente já consegue ter uma visão. E aí a gente também tem, de certa forma, a parte social de conversar com o produtor. Olha, eu acho que é melhor você descartar essas vacas, porque pensa, a gente fica 24 horas
gente acaba conhecendo até os animais do produtor. Acho melhor você investir mais desse lado, acho melhor você melhorar aqui. Então, 4 anos é uma média muito boa e bem palpável. Legal. É bem... Porque muitos produtores me perguntam, Ricardo, isso nunca vai se pagar. E eu falo para eles, sim, se paga, mas depende mais de você do que da própria Lely. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Animais jovens. Como a Lely trabalha, e a Cibele pode explicar melhor sobre fluxo, a Lely hoje optou, a partir de 2017, a somente trabalhar com fluxo livre de vacas. Isso é uma opção que foi muito bem escolhida, porque a Lely, ela não é ordenha. A Lely é sobre vacas, é sobre produtor e sobre vacas, porque a Lely é uma empresa familiar na Holanda e continua assim e continuará. E ela veio do berço de produção de leite. São produtores de leite. Legal. Então ela não vai trazer uma tecnologia, e existem muitas tecnologias ainda que não estão disponíveis no Brasil, se isso não tiver um payback ajustável para o brasileiro. Então, por exemplo, quanto mais, que já fica a primeira dica para os produtores, quanto mais meu plantel tiver uniforme e for um plantel mais jovem, esse payback vai reduzir. Entendi. Né? E a gente tem muitos exemplos sobre isso. Ricardo, boa, pode falar. Te interrompendo, acho que é importante a gente colocar também, dentro das propriedades, a sucessão familiar. Pensando em sucessão familiar, o robô é uma baita de uma alternativa, porque acho que até a nossa geração, não querendo falar na cidade, né? Mas até a nossa geração é uma geração que se sujeitava. Vou tirar leite de madrugada, seja frio, geada, domingo, feriado. Natal, agora, Ano Novo, bora. A geração que está vindo, será que vai fazer isso? Então, assim, muitos produtores, relatos, estou pensando para frente. Eu talvez não teria realmente hoje um plantel, né? Mas eu penso, daí o produtor me apontou, eu penso nessa galera aqui. Então, adolescentes que estão envolvidos já, inseridos ali na atividade da fazenda, mas eu tenho certeza que não continuariam, palavras do produtor, não continuariam na atividade se continuasse no mesmo sistema. Então, ou eu investia numa sala de ordenha um pouco mais organizada para me facilitar, ou então eu dei um passo um pouco maior e fui para o robô. Então, pensando em sucessão familiar, é uma baita de uma alternativa. Né? Boa. E pensando também em outra possibilidade, talvez em fazendas com escala maior, seria esse crescimento escalonado, né? Da gente conseguir crescer rapidamente quando eu tenho lotes grandes e aí você colocar isso de uma forma eficiente. Então, seriam duas... Só te complementando. Boa. Sibeli, você falou sobre o pré-start, né, a adaptação dos animais. Eu acho que isso é uma curiosidade. E eu tive a oportunidade, durante consultor, de acompanhar alguns projetos. Inclusive, estava comentando com o Ricardo, uma fazenda do Garbossa, né, que implementou 2 robôs Lely na época. E a gente vivenciou um pré-start muito tranquilo e até a gente estava surpreso. Porque havia relatos, né, e pessoas com quem a gente já tinha conversado, que era um verdadeiro caos, assim, para implantar o robô era um verdadeiro caos. E, meu Deus, as vacas não se adaptam, e metade das vacas tem que descartar, e aquele rolo, né? E quando a gente vivenciou a implantação de vocês lá na fazenda do Garbossa, uma fazenda que a gente presta consultoria há mais de 7 anos, então é uma propriedade familiar, né? A família inteira trabalha e a gente tinha essa preocupação de certo modo. Mas com a implementação de vocês, o modelo de conduta que a Lely, inclusive, destinou alguns profissionais para estar presente, 2, 3 dias lá ajudando, né, a entender o fluxo do robô, adaptar as vacas. Cara, eu achei fantástico aquilo. E não teve vaca descartada, não teve vaca sendo mandada para açougue porque não entrava no robô, não aconteceu isso. E foi algo muito tranquilo e surpreendeu todo mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho do que a gente teve de evolução dentro do sistema de 5 anos para cá. O que teve de maiores atualização, o que foi... Por exemplo, eu sei que era um gargalo a adaptação das vacas. Muito porque a gente não sabia
ou a gente não estava ainda adaptado, né, a como conduzir essas ocasiões, né, na propriedade. E eu vejo que vocês vieram com uma maestria fantástica, né, e eu acompanhei isso, eu posso dizer que, cara, em menos de 7 dias, todas as vacas estavam adaptadas e estavam fazendo a ordenha livremente, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa evolução que teve e também dessas particularidades da Lely em relação a essa adaptação e esse pré-start. Eu não sei se eu vou conseguir te ajudar, porque eu estou trabalhando com a ordenha robotizada, agora vamos fazer 2 anos. Boa. Tá? Então, 5 anos para trás não consigo. Mas, assim, o que eu vejo de muito positivo, tá? A gente precisa acostumar as vacas, mas a gente precisa treinar o produtor. Uhum. Aquele gerenciamento de expectativas. Legal. Porque, às vezes, vou colocar o robô, minhas vacas vão estourar em produção logo no primeiro momento e não é bem assim. A gente trabalha por etapas, então gerenciar essas expectativas, a parte emocional do produtor é importante. Por isso, o Ricardo comentou, né, da gente estar ali presente o tempo inteiro. A gente faz escala de plantão. Então, assim, legal. Até eu sempre brinco, pré-start todo mundo toma vitamina C, faz um blend de vitaminas aí, porque todo mundo sai... porque é puxado, é desgastante, tanto para a gente quanto para o produtor, mas ver uma vaca entrando sozinha, assim, a partir do segundo dia de start, você fala assim, nossa, que delícia, passa todo o cansaço, passa tudo que de ruim ali, que tá, a incerteza e a ansiedade, não é ruim, né, mas a ansiedade de fazer o negócio dar certo, fazer dar né? certo. E, então, esse gerenciamento de expectativas, eu acho muito importante, já desde do pré-start, que a gente vai, conversa com o produtor, o tempo inteiro disponível, tô aqui no telefone, se surgir alguma dúvida, me manda mensagem, a gente não pode estar aqui o tempo inteiro, né, no pré-start, né, mas depois a gente está no acompanhamento. Então, no momento do start, a gente, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Eu acho que deixar tudo muito às claras para o produtor. Até algo pessoal, assim, para compartilhar com vocês, eu venho da indústria de fármaco, né? Eu trabalhava em multinacional de fármaco e é aquela loucura, né? Meta e venda e visita. E aí você entra na Lely, que o seu perfil tem que mudar, que tem que... você vai ver, são pessoas calmas, o temperamento muda para você conseguir trabalhar, sim, implementar. É todo um processo, né? Então, esse gerenciamento dessa ansiedade, eu acho que isso nos ajuda muito, né? Parece besteira, mas é muito importante. Acredito. E aí, em continuação, falando então mais especificamente dos animais, de novo o produtor querer fazer dar certo e confiar no que estamos propondo a ele. Legal. Então, seguir os nossos passos, começar ali, começa passando vaca primeiro, sem ligar o robô, aí elas conhecem primeiro, aí depois elas começam a passar com o robô ligado, sem ordenhar, depois o robô vai recém colocar as teteiras. Então, assim, são fases, a gente trabalha semana após semana, eu acho que em torno de umas 3 semanas antes, mais ou menos, assim, dentro da minha experiência, é um período bom pra gente começar, pra daí pensar em ligar o robô. Legal. Então, é um processo lento, mas que vale muito a pena, né? A gente vê que as vacas entram mais calmas depois, elas tendem a vir sozinhas antes para o robô. Então, seguindo esses passos, esse projeto, esse processo todo, né? Legal. Então, facilita no pós. Legal, legal. Ricardo, para ti agora, em relação à decisão, eu queria que você trouxesse em relação a qual o melhor momento ou o que eu deveria avaliar para decidir, não, eu acho que aqui na minha propriedade eu posso migrar da ordenha tradicional, nós precisamos migrar, muitas vezes é esse pensamento, nós precisamos migrar para a ordenha robotizada. Teria alguma análise para ser feita? Teria algum dado que deveria ser levantado? Além de tudo isso que a gente já falou de benefícios, teria algo mais que você julga necessário, né, ou que seria... um fator assim de predisposição a fazer essa migração e trazer essa tecnologia para dentro da propriedade? Sim, eu acho que o que mais hoje está me impressionando e me motivando nesse trabalho primeiro, eu
sempre adorei estar junto do produtor nas propriedades. A minha parte sempre foi relacionamento. Então, eu sempre vou buscar aspectos sociais. Boa. Mas são inúmeros fatores. Todo dia aparece um fator novo. Legal. Eu vou só citar para você o último fator. Primeiro, a maior parte dos investimentos em automação de propriedade é para que o produtor tenha mais vida, que ele tenha mais vida social com a sua família, independente de quantidade e tamanho de propriedade. Então, todo dia aparece um fator diferente. Mas o que mais está me impressionando hoje é a questão de mão de obra. Legal. Então, ou seja, a falta de mão de obra. Muitas vezes a gente tem até a mão de obra disponível, mas uma coisa assim que eu escuto muito é ninguém mais quer ordenhar a vaca. Uhum. E eu andei assim trabalhando mais nos bastidores nos últimos 10 anos e não acompanhei tanto a evolução genética dos plantéis. Isso me surpreendeu agora que eu voltei a trabalhar diretamente com o produtor. As vacas são totalmente diferentes de 10 anos atrás. A vaca de hoje está pedindo a terceira ordenha. Uhum. As propriedades que não têm, é óbvio, né? E aí o produtor deixa de produzir muito leite por falta de mão de obra ou por ninguém querer ordenhar, porque a gente sabe muito bem que a cada ordenha de 4 a 6 horas, a terceira ordenha vai ser meia-noite, vai ser 10h30 da noite. E aí eu escuto de tudo. Eu escuto funcionários que estão indo embora, pedindo demissão e não querendo mais trabalhar com leite, e aí o produtor vai para a automação. Eu escuto de produtores que fazem a terceira ordenha, por ser propriedade familiar, e eles dormem na mesa quando eu estou conversando. Isso me chamou a atenção. Nós estamos conversando, como nós estamos aqui, falando sobre robô, falando sobre vaca, e eu observo o produtor, a esposa, eles começam a dormir na mesa. E isso me chama muita atenção. E isso também me motiva a buscar mais, de certa forma, ajudar esse tipo de produtor a se manter na atividade. E eu percebo isso, que ninguém mais quer fazer a terceira ordenha. E por que não eu não dar esse serviço para um robô? E o sistema da Lely, por ser fluxo livre, eu posso ter, num pico de lactação, até 5 ordenhas diárias. A minha vaca pode comer 9 vezes no dia, em vez de comer 3 vezes, 4 vezes. Então, a gente percebe que tudo melhora na propriedade. Então, eu escuto, eu não jogava mais bola por causa da terceira ordenha. Agora, meu Deus, agora eu acordei para a vida, eu vejo que eu não tenho o que fazer à noite. Por que não eu não voltar a jogar a minha bolinha? Então, é impressionante essa parte social que está envolvida na questão da automação da propriedade. E não é só o robô de ordenha, são outros equipamentos envolvidos também. Porque a Lely tem um trabalho em desenvolvimento, muita pesquisa, que é a automação total da propriedade. Então, ou seja, você manter um galpão sem a presença humana. Uhum. Então, você sabe que vaca gosta muito de rotina. Sim. Então, a partir do momento que você começa a ter menos presença de seres humanos num galpão, a ideia é o quê? Que os animais fiquem mais confortáveis. Então, esse é o nosso objetivo de estar aqui. Boa, boa. Muito bem respondida, Ricardo. Já se encaminhando aqui para a parte final do nosso episódio, eu queria fazer agora uma conversa com vocês, pensando que alguns dos nossos ouvintes já trabalham com ordenha robotizada, já têm implementada dentro de propriedades onde prestam consultoria ou, né, tem propriedades que já têm a tecnologia instalada. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre eficiência do sistema, né? O que o produtor, o técnico, pode estar observando no dia a dia, na rotina, para entender, cara, eu estou tirando o máximo proveito da tecnologia,
eu estou conseguindo extrair o máximo do que o sistema pode proporcionar para a propriedade em relação a dados, em relação a número de vacas ordenhadas, a litros de leite, né, ordenhados durante o mês, durante o dia, não sei. Eu acho que a gente pode trazer, vocês que têm bastante dados, né, o Ricardo estava falando que até de alguns países da América Latina, eu acho que seria legal a gente compartilhar um pouquinho, né, do que seria um sistema eficiente dentro de uma propriedade, porque muitos dos ouvintes já é realidade, né? Eu acho que o Ricardo colocou muito bem isso, que não é mais o futuro, não é mais uma tendência, né? É uma realidade e a gente já tem, né, em diversas regiões do Brasil, inclusive aqui sudoeste do Paraná, oeste de Santa Catarina, região de Castro, Carambeí, muito, né, disseminado a tecnologia, né, com resultados fantásticos. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre esse modelo de eficiência também e o que a gente pode considerar um resultado bom, ruim ou com possibilidade de melhoria. Certo. Eu acho que vem de novo, né, a palavrinha depende. Eu não gosto dela, mas é a realidade. Eu tenho trabalhado muito nos meus produtores quais são os seus objetivos. Legal. O que você quer dentro do sistema? Você quer colocar número de vacas? Não, eu quero trabalhar quantidade de leite por vaca. Eu preciso, enfim, o que brilha os olhos do produtor e o que ele busca. E aí sim a gente começa a trabalhar em cima. Não adianta por exemplo, dentro de um rebanho que tem um DEL um pouco mais alto, que teve um desafio maior, por exemplo, numa reprodução, onde o DEL ficou mais alto e eu querer puxar 50 litros. Então, assim, o que você quer e qual a sua realidade? Então, a gente vai lá, faz uma análise de situação e, ok, o que a gente pode ser eficiente dentro da tua realidade hoje? Sibeli, minha silagem está top, nutricionista tá tudo redondinho, tá tudo alinhado. Agora vamos trabalhar fluxo de leite, porque assim, quero trabalhar com média tanto, sei lá, 45 média ano, 50 litros média ano. Beleza, então vamos abrir esse dado e o que a gente precisa fazer para chegar ali. Então a gente não vai focar no leite, a gente vai começar, foca no dia a dia. Será que no feijão com arroz bem feito? É isso. Será que a mistura está bem feita? Será que a gente está tendo constância ali na dieta da pista? Será que as minhas escovas estão chegando pelo sistema que a gente tem no nosso robô que faz a estimulação e a limpeza por escovas? Então, será que ela está sendo eficiente? Será que o tempo de pré-tratamento está sendo eficiente? Então, assim, dentro cada FMS trabalha de uma forma, né? Cada um tem o seu estilo e a gente tem a base da Lely, mas cada um entra com o seu conhecimento também. Mas eu gosto desse dia a dia, uma construção de dia a dia para a gente chegar dentro dos objetivos do produtor, que aí quero colocar lá as 60 vacas para ordenhar dentro do meu máximo. Ou então, não, quero trabalhar com um tempo livre, de robô um pouquinho mais aberto, para me dar mais oportunidade para as minhas primíparas, por exemplo. Então, para mim avaliar dentro do sistema que o comportamento delas venham com mais calma, que elas tenham mais espaço. Então, assim, é difícil eu te falar. Tem alguns dados que a gente busca que tem padrão, né? Vamos trabalhar em cima disso. Mas eu vejo mais nessa construção do dia a dia, do feijão com arroz bem feito. Beleza, agora a nossa dieta está redonda. Qual é o próximo passo que a gente precisa olhar? Onde trabalhar com essas metas pequenas diárias, sabe? Eu acho que é a melhor forma de você chegar a um objetivo e concretizar ele. Então, acho que o capricho está muito relacionado, né? O manejo é 80% do negócio. E 80%. Isso a gente... Eu já conversei com várias pessoas quando a gente estava migrando do modelo vaca pasto para vaca confinada. A gente via um padrão. Os produtores que tinham resultado quando a vaca estava pasto, quando tinha aquele manejo... Vaca, muitas vezes, num piquete, fazia rotação. Alguns tinham o capricho de colocar água no piquete. A gente via que quando o produtor tinha resultado lá no vaca pasto, quando ele migrou pro barracão, cara, ele foi consequente. Foi assim, ele melhorou muito o resultado e, deslanchou.
E eu acho que isso também vale nessa reflexão, né? Tipo, não é, vou colocar o robô, agora meus problemas acabaram. Agora minha CCS vai baixar, agora eu vou ter uma conversão alimentar fantástica, minha reprodução vai voar, vai dar tudo certo, minha média vai explodir de boa. Vai dar os 45, 50 de média. E não é isso. Eu acho que nada substitui o olhar do técnico, o olhar do produtor, o engajamento com... Eu vejo que as propriedades que têm mais resultados são as propriedades que mais estão atentas a olhar para a vaca, a pensar como a vaca. Cara, será que esse piso, esse degrau tá legal para a vaca? E não pensar na forma, cara, eu vou fazer isso aqui, vou meio que adaptar aqui e deixa que vira. As vacas depois elas se ajeitam aqui dentro. Eu acho que esse olhar da vaca, de entender do manejo, de entender do comportamento, ele está muito relacionado com tudo aquilo que a gente vem buscando, né, cada vez mais dentro das propriedades, que é uma eficiência, que é aumentar a rentabilidade. Eu acho que todo produtor, todo técnico, ele almeja, né, aumentar a rentabilidade, melhorar o resultado como um todo. E eu acho que isso é uma alavanca, mas nada substitui, nenhuma tecnologia vai substituir esse olhar, o feijão com arroz bem feito todo dia, porque, como o Ricardo trouxe, vaca é rotina, né? Ela gosta de rotina e tudo que afeta a rotina dela, ela responde lá no tanque, ela responde no leite dela. Então, eu acho que é muito sobre isso, né? E o alinhamento de expectativa que a Sibeli falou, acho que é muito importante também, né? Nada melhor do que a gente definir o que é interessante para a propriedade naquele momento, porque as coisas podem mudar, com certeza, né? Daqui a pouco a propriedade conseguiu diminuir o intervalo entre partes da propriedade, conseguiu diminuir o DEL, a gente pode intensificar mais a nutrição, né? E, consequentemente, a média no final do ano vai ser consequência das nossas ações, das nossas decisões diárias, nosso manejo diário que vai rentabilizar ou não lá a propriedade no final do ano. Eu acho que está muito atrelado sobre isso. Mas, bom, eu queria, antes de nós encerrarmos aqui, eu queria que tanto o Ricardo quanto a Sibeli deixasse uma mensagem para técnicos, produtores e pessoas que acompanham o podcast, né, e acompanham as nossas redes sociais, sobre um pouquinho da Lely, um pouquinho daquilo que a gente falou hoje aqui, um resumo, um overview geral aqui, e também, né, agradecer a vocês já de antemão pela participação, pelo tempo aqui destinado a nós nessa gravação. Eu tenho certeza que a Lely é uma empresa que tem um compromisso muito forte. Eu acho que, para nós, isso faz muito sentido. Eu acompanhei vários projetos da Lely, conheci várias pessoas também que estão dentro do mercado de trabalho, da empresa como um todo, né? E eu fiquei muito encantado com aquilo que a Sibeli falou em relação à calma, à tranquilidade, ao padrão de profissional que atua. Porque acho que nada mais forte para você saber sobre uma empresa quando você conhece as pessoas e a cultura dela. E eu vejo isso muito forte na Lely, na conversa de vocês, naquilo que a gente já conheceu sobre a empresa. E parabéns pela cultura, parabéns pelo que vocês vêm entregando para as propriedades aqui da nossa região e do Brasil inteiro, né? Então, posso começar? Aproveitar, agradecer o espaço. É sempre um prazer, que nem você falou. A gente gosta de vaca. Eu sou apaixonada por vaca, sou filha de produtor. Hoje meu pai não tem mais propriedade, mas cresci em meio de vaca. E para mim, estar no meio de vaca, eu estou realizada. Falar de vaca, eu estou realizada. E, enfim, tá aqui. As minhas filhas falam, nossa, mãe, olha uma vaca. Elas vão procurando vaca e vão me falando, olha vaca. Então, é um assunto que a gente sempre gosta de fazer e falar, enfim, discutir. E assim, dentro da Lely, isso veio muito forte. Então, eu me adaptei muito bem à empresa, porque a gente realmente gosta de vaca e gosta de pessoas. Então, a gente faz o que a gente gosta e falar sobre comportamento, sobre bem-estar. E você comentou algo que eu sempre comento dentro dos meus treinamentos dentro das fazendas. Em via de dúvida, olha para a vaca, pensa igual a ela. Se tu tiver com dúvida, o que a vaca faria nesse momento? Será que esse coxo desse jeito faz sentido? Sabe? Será, no momento do projeto, pensar como vaca, tipo, faz o caminho, o trajeto que ela vai fazer. Será que esse degrau faz sentido?
Será que isso aqui realmente... Porque como a gente trabalha com um fluxo livre, então a gente está diretamente relacionado com o comportamento dela. Então, muitas vezes, até minha mãe questiona, mas o que você faz? O que você vai fazer lá? Eu vou olhar a vaca, mas olhar a vaca, né? Às vezes eu fico meio dia olhando vaca, para a gente entender o comportamento. Pega a câmera, olha a câmera. Legal. Você sabe o momento que mais a gente tem ordenhas? Que mais tem ordenha? Talvez eu ia chutar que fosse à noite. Não? Pode ser. Mas, assim, é expressivo, assim. Geralmente, o horário são rotinas bem determinadas e quando não se tem plantão nas fazendas um pouquinho menores familiares, né? A partir de 5h30, 6 horas, esvazia a fazenda. Aí vai assim, vai todo mundo para a ordenha. Então, assim, elas querem rotina, elas querem ficar ali sossegada. Quanto menos você ir no meio e mexer com elas, melhor. Tanto é que a gente tem ferramentas também, área de separação, que a ideia não é ir lá buscar a vaca, a ideia é que durante a ordenha ela já seja separada, você já pega ela ali no centro de manejo. Então, a ideia é sempre ir trabalhando dessa forma com que realmente o fluxo livre seja respeitado. Então, seria essa. A gente fica disponível, à disposição para conversar, trocar ideia. Procura a gente na rede social. Falar de vaca sempre é um prazer. Boa. Na verdade, Rafael, a gente que agradece de estar aqui, né? Porque você está disponibilizando o teu espaço para a gente poder desmistificar. Eu era uma pessoa que tinha muita curiosidade sobre robô e tenho ainda hoje. E o meu trabalho me dá essa oportunidade de eu estar todo dia tirando dúvidas, né? Porque a gente também visita os produtores ativos. E aí um dado legal assim que a Lely tem hoje no mundo inteiro, que ela consegue expressar dados de mais de 15 mil produtores. Então hoje a gente tem uma base sólida de dados. O faturamento da Lely foi muito expressivo no ano de 2025. A gente superou um bi em euros. E só para você ter uma noção, 8% desse faturamento foi destinado agora para 2026 em pesquisa e desenvolvimento. Muito top. Isso é um valor bem considerável para isso, né? E é muito legal da gente saber disso. E até para encerrar e agradecer, eu vou falar um spoiler aqui, que a gente vai, nos próximos meses, divulgar alguns dados que o nosso Lely Center, principalmente o Brasil, tirou o primeiro e o segundo lugar de médias individuais vaca em 2025. Então, são 2 propriedades em Castro, boa, mas que superaram 53, uma 54 e a outra 53 quilos de leite média anual. É muito legal. Isso é só para concluir que é viável mesmo. Sim. E é para todos. É para o pequeno, médio ou grande produtor. Boa, Obrigado. boa. Agradecer em nome do Mais Rumo em Podcast, em nome da PPG-VET, né? A Lely, a vocês que destinaram tempo e energia para estar aqui conosco e a todo o pessoal que está nos acompanhando de casa, do carro, do celular, do Spotify, do YouTube. Quem ainda não está inscrito no YouTube, clica o dedo aí no botãozinho inscrever para que o YouTube, sempre que tiver conteúdo novo, você seja notificado e você seja lembrado. Agradecer a todos vocês, agradecer a toda a equipe que organizou toda aqui a gravação, né? E espero ver você em um próximo episódio aqui no Mais Rumo em Podcast. Até breve.